paz, irmãos, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Quem está lá fora, vamos entrar, vamos dar início ao nosso EBD. Vamos ouvir o que Deus tem para nos ensinar hoje. Vamos agradecer a Deus pelo nosso dia, por tudo que Ele tem feito e aprender um pouquinho mais. Elismar, põe o pessoal para dentro. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Eu cantarei a bondade
Deus, eu cantarei da bondade de Deus. Obrigado, equipe de louvor, que Deus abençoe vocês. Amados, nós vamos continuar estudando, né, nesta tarde. E nós vamos separar em sala. Nós temos aqui alguns ambientes. Estamos estudando aqui nessa sala o Novo Testamento. Nós temos ali o Antigo Testamento ali no galpão com o nosso professor Esmar. Os juniores vão estudar também lá o Novo Testamento. Jovens estão liberados para acompanhar qualquer sala, tá bom? Lá com o professor Arthur, professor Elismar, professor Cícero. O Arthur, para quem não se lembra, é o seminarista, parou um pouquinho, volta depois, vai fazer psicologia agora, depois volta para o seminário. Tá. Já está profetizado. Amém? Mas nós estamos estudando o Novo Testamento, e quando eu falei estudar o Novo Testamento, nós vamos viajar juntos aqui. Nós vamos estudar a vida de Jesus em ordem cronológica. Na semana passada, nós demos início a esse estudo no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 1, e nós chegamos aí estudamos 6 versículos. E é interessante você lembrar o seguinte, que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam relatos sobre a vida de Jesus, mas eles não contam tudo o que Jesus fez. E isso é bem claro no finalzinho do Evangelho de João. Se você abrir e ler lá, está escrito, olha, todas as coisas que Jesus fez não caberia nos livros. Então, e esses 4 evangelhos foram escritos. Nós estamos estudando em ordem cronológica, ou seja, capítulo 1 de cada livro, o que eles têm em comum, capítulo 2, o que eles têm em comum, numa ordem crescente de fatos. E é muito interessante esse estudo que nós faremos juntos, tá bom? Bom, não dá para você ver com precisão, mas aqui é a ordem que foram escritos os livros, né? No Novo Testamento. E nós vamos estudar tudo isso aí, viu? Não nessa ordem agora, mas primeiro a vida de Jesus em ordem cronológica, depois esses livros aí, provavelmente nessa ordem. Bom, seguinte, nós falamos dos evangelhos sinópticos, né? Ou seja, são evangelhos vistos ou escritos de uma mesma visão, que são 3, Mateus, Marcos e Lucas. Eles estão relatando as coisas ali para contar cada um para a sua comunidade. O do João é diferente. Nós já lemos capítulo 1 de Lucas, começamos, né? E é muito interessante o seguinte, que na sequência do estudo dessa semana aí, foi anunciado a semana passada o nascimento de João Batista. Então, só para lembrar, né? No versículo 5, diz o seguinte, que no tempo de Herodes, rei da Judéia, nós dissemos aí que tempo que era esse, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Bom, e aí nós vamos continuar. Por quê? Porque havia toda uma vida social, política, normal, e como é hoje. É que a gente olha, se você não dá para ler sem entender isto. Eu estava assisti um documentário ontem, assisti hoje de novo de manhã, quando eu estava mexendo nas coisas lá, que era assim, a nossa vida em 2 horas. É um documentário que tem, muito lindo, assim, é claro, tem a visão lá da evolução, tudo bonitinho, mas assim, ele vai contando as histórias, ele se viaja no tempo. Então, não dá para a gente estudar a Bíblia sem entrar na história. Então, são homens semelhantes a mim e a você, que tinham também as mesmas preocupações políticas, naturais, comer, beber, sustentar a família, e tinha a busca espiritual. Então, aqui, para constar, Zacarias pertencia a um grupo de sacerdote, né? E a mulher dele também fazia parte aí da tribo de Israel. Então, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Quando está aí no tempo de Herodes, né, que a gente comentou, é que nós sabemos que naquele momento da história, Roma era a grande potência mundial
que dominava ali os países, tinha que pagar imposto para elas, tá bom? E aí nós estamos continuando, tá bom? Capítulo 1 de Lucas. Bom, seguinte, é muito lindo você entender isto. Que Deus, Ele olha para a sua família e quer trabalhar com a sua família. E a Bíblia diz no versículo 6, que ambos, quem ambos? O Zacarias e a Isabel, eles eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É importante nós entendermos isso. Lucas capítulo 1, tá, versículo 6, está dizendo isso, que ambos eram justos. Então, assim, é como se Deus olhasse para a família, por causa, olha, ambos, eu quero trabalhar com ambos. É necessário que ambos caminhem juntos, obedecendo os preceitos, e eu posso fazer maravilhas na sua família. Deus quer usar a minha família, quer usar a sua. E aí Deus escolheu aquele casal. E é incrível o que acontece com eles, o que acontece comigo e com você. Você vai se ver na história em alguns momentos. Por quê? Ambos eram justos aos olhos de Deus. E aquela grande preocupação, né? É a seguinte, nós precisamos estar atentos, né? Se nós estamos fazendo as coisas corretas e agradando a Deus. Isso em relação ali àquele casal. Bom, mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Bom, e aí o Senhor conhece o coração dele, o coração de Isabel. E isso vai ser revelado quando o anjo começar a conversar com ele. E aí é o seguinte, né? Eu não quero ver anjo, não. Eu queria tanto ver um anjo. Eu não. Eu correria, eu acho, 3 dias e 3 noites sem parar. Mas nós esquecemos disso. Que existem os anjos. Que existe o sobrenatural. Que existe Deus. Que Deus nos escolheu, nos traz aqui para pensar, meditar, agradecer, buscar. E onde nós estivermos, Ele está lá. E Ele conhece o meu e o seu coração. E lá Ele diz o seguinte, olha... Bom, Ele conhece então e diz o seguinte, olha, certa vez... Quer dizer, certo dia, estando em serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de... E isso é muito profundo, hein? É claro que, quando você fala ali, literalmente é o sacerdote, né? Ele está ali servindo o sacerdote, e ele representava ali, na verdade, o homem perante Deus. Então, o sacerdote tinha essa função. Olha, você traz... Imagine o seguinte, né? Jesus quebrou isto. É bom deixar bem claro, nós vamos estudar, mas Jesus quebrou. Hoje ele fala, ei, você é o sacerdote. Você é o reino. Aí você fala, como assim? Você é o sacerdote, você pode falar diretamente com Deus. E outra coisa, eu quero habitar dentro de você. Então, assim, é algo que nós não entendemos ainda. Por quê? Porque a gente não consegue. É como se realmente há uma diferença entre o batismo na água e o batismo no Espírito Santo. Aquela crença que realmente o Espírito Santo está dentro de mim, e eu preciso conhecer, eu preciso, sabe, me derreter na presença dele e deixar ele mexer. Eu acho que falta isso em nós, em mim. E a Bíblia vai dizer isso, nós vamos estudar isso. E aí o Zacarias estava lá estudando, quer dizer, estava lá servindo ao Senhor como sacerdote diante de Deus. E aí ele foi escolhido por sorteio. E meu amigo me perguntaram, mas vocês não têm escala aqui para cantar aqui? Você não tem as suas escalas? Foi feita a escala lá. Ele estava lá trabalhando para Deus. Assim, normalmente. E nós temos que tentar trazer a Bíblia para nós, para entender que são pessoas que estavam ali. A liturgia continua. É fantástico isso. A única diferença é que ainda não havia aparecido quem? Jesus Cristo, né? Para direcionar tudo aí para a eternidade. E a Bíblia diz exatamente isso. Olha, nós precisamos entender hoje que nós exercemos um sacerdócio diante do Senhor. E nós temos que entender esse negócio aí. Tem que entender. Nós temos que entender. E vamos continuar. O Espírito Santo vai falar com a gente. Bom, chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então havia o local lá, o povo aguardava lá,
E o sacerdote entrava, então, lá no Santo dos Santos, né? O sacerdote entrava lá, e ele oferecia lá o incenso, que representava as orações dos santos. Isso está em Apocalipse. Em Apocalipse, está dizendo que o incenso lá era a oração dos santos. Então, você está lá atrás, lá na frente, orando, né, por conta própria, colocando alguém em oração, algum pedido, e o sacerdote foi lá interceder. Senhor, olha, vamos pegar essas orações aqui, estou entregando no seu altar. Olha que lindo. Você, sozinho ali, trabalhando para Deus, com prazer. Deus conhece o seu coração. E Deus vai responder o pedido que está no seu coração. Zacarias estava ali trabalhando do jeito dele para Deus. Aí você fala, Cícero, mas lá na escola onde eu trabalho, eu tenho que estar trabalhando para Deus. Lá no seu emprego, você tem que estar trabalhando com Deus. E para Ele. Mas como? Onde você estiver, você está representando o reino de Deus. E Deus quer que você trabalhe lá. Olha aquela pessoa ali, aquele funcionário. Olha aquela funcionária. Olha aquele homem. Olha, que Deus você serve. É isso. E Zacarias está ali. Então, um anjo do Senhor apareceu para Zacarias, à direita do altar do incenso. Onde estava ali, entregando ali as orações. E aí quando eu estava estudando, veio na minha mente isso, oração e altar. Oi, Juju. Juju, tem uma salinha de Novo Testamento, dos juniores, se você quiser. Quer ver? Sabe onde é o departamento infantil, né? Agora, sobe lá a escadinha. Sobe lá, vai lá. Quer ficar aí? Vai lá, tem um professor lá também, para vocês. Talvez ele tenha uma linguagem mais de jovem, se quiser, vai lá. Mas depois volta, hein, Juju? Então, preste muita atenção na relação que existe entre oração e altar. E não adianta, nós vamos estudar o Novo Testamento aqui, nós vamos caminhar juntos. Então imagine, o Zacarias está lá, servindo a Deus de coração. Lá fora tem as pessoas fazendo as orações. E ilustrativamente ele estava representando aquelas pessoas, entregando para Deus as orações ali no incenso. E o anjo vai lá, pronto, vim levar as orações para Deus. Outra coisa, já vim responder a sua. Mas a Bíblia não diz. Como assim se tu responder a sua? Tem coisa que a gente não fala, né? Eu estava pensando, por que muitas vezes nós cristãos não comentamos muitas vezes com a gente, porque parece que é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram, sabia? Eu não sei, o ser humano tem uma coisa assim. Você recebeu uma bênção. Uma bênção? Mas assim, assim, não, o ser humano tem isso. E às vezes, aí, você tem que se alegrar com os que se alegram. Mas nós temos esse problema. Se o cara está chorando, você vai lá dar um abraço, porque você está por cima. Aí, quando o cara recebe uma bênção, parece que você não fica feliz. Nós temos que consertar isso, em nome de Jesus. E eu acredito que, estudando o poder do Espírito Santo na nossa vida, nós vamos entender isso. Esperamos que no final desse estudo, a gente entenda isso, tá bom? E aí ele está lá, e está fazendo, imagine aquele homem, né? Posso imaginar ele, Senhor, aí, vê se atende a oração do teu povo aí, né? E aí o anjo vem, surpresa, um anjo aparece lá e começa um diálogo. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo... meu cara não é sacerdote. Pensa, para você entender. Ele foi dominado pelo medo. Medo. Dominou o medo dele. Tremeu. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias. Não tenha medo. A sua oração foi? Que oração? Aquela oração que está no seu coração. Que às vezes você faz no particular com Deus. E você não quer que ninguém saiba, para ser surpresa, para receber aquela bênção, para o diabo não atrapalhar. Mas não adianta, viu, irmão? É o seguinte, nós vamos aprender isso. Quando Deus te dá um sonho, não saia contando para todo mundo, porque o sonho é para você.
que a gente fala? Irmão, eu tive um sonho. Olha, eu estava parecendo lá o Nabucodonosor. Oh, eu tive um sonho, eu quero que você revele. O que significa? Eu não tenho a menor ideia. E Deus mesmo responde o sonho muitas vezes. E aí, nesse relacionamento com Deus, nós temos que aprender a nos comportar. Se Deus te deu um sonho, é para você. Se Deus fez você sonhar com alguém, é para você orar por essa pessoa. Interceder por ela. A Bíblia vai dizer isso. Mas é para você. É para guardar essas coisas no seu coração e não sair contando, não. Senão vai criar problemas na família. Porque o próprio José teve esse rótulo. Ó o sonhador lá. Aí vai virar o irmão sonhador. Conta o sonho para ele lá que ele revele. Na verdade não é isso, é Deus, né? Bom, e olha só. Qual é a oração? Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi? Isabel, sua mulher, dará à luz a um filho. E você lhe dará o nome de João. Então os dois estavam lá nessa oração pessoal. E é com Deus. Eu tenho certeza que quando for para trazer crescimento para a sua vida, manter a sua vida, para que a sua vida, né, glorifique a Deus, Ele vai responder. Tá bom? E aí continua. E ele lembra? Ele ficou com medo. E ele fala o seguinte, olha que lindo. Já pensou, seu filho? O anjo fala assim, ó, ele será um motivo de prazer e de alegria para você. Hã? Não é isso que a gente quer dos nossos filhos? E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do... Gostaria muito que a gente guardasse isso, hein? Eu quero que o meu filho seja alegria para muitos e principalmente aos olhos do Senhor. Então, assim, quando nós vamos ler essa Bíblia entrando e vivendo como se fosse Zacarias, Isabel, Maria, João. Nós temos que entrar e entender, porque senão a palavra, ela não produz o que deveria produzir. Só ler não adianta, nós vamos que ler. E aí, ele fala, olha que profecia, que lindo. Eu quero isso para o meu filho. Eu quero isso para mim. Já pensou? Você entra lá do Dual, você é um prazer. E muitos alegrarão com o que Deus vai fazer na tua vida. Você é referência. É lindo demais. Bom, ele nunca tomará. Eu gostaria de ler, eu quero ler com você isso aí. Ele nunca tomará nem bebida e será cheio do. Cícero, por que você não bebe? Porque eu quero me encher do Espírito Santo. Eu vou responder assim agora. Por que você não bebe, Cícero? Porque eu quero me encher do Espírito Santo. Então eu posso beber? Eu quero me encher do Espírito Santo. Mas eu posso? Eu quero me encher do Espírito Santo. Bom, a Gina falou assim para mim, vou dar um isso. Para de ficar falando isso que não pode beber, que pode beber, que tem irmão lá que bebe vinho, tem irmão lá que toma uma cervejinha. Eu falo, eu vou falar. Você pode beber? Pode. Mas quando o anjo aparecer para você, você vai tremer. E não reclame se Deus ficar usando outras pessoas que estão se enchendo do Espírito Santo de Deus. Porque uma coisa, mas Jesus bebeu. Uma coisa é você estar ali celebrando alguma coisa, você tomou uma taça de vinho coletivamente e tal. Uma outra coisa é você pegar uma taça de vinho de 20 litros. Jesus bebeu. Não nessa proporção, né? É isso. Está lá, mas Jesus bebeu. Jesus dançou. Davi dançou quase pelado. E daí? Dança. O problema é a motivação. Então, tá aí. Falei de novo. Então, olha só. Então, eu não aguento isso. Sabe por quê? Porque assim, não é doutrina. Não é doutrina, mas nos 6 primeiros meses do meu cristianismo, eu saía da igreja. A minha Bíblia está ali, agora estou com a Bíblia virtual aqui, debaixo do braço, Igreja Batista do Parque Peruche. Eu saía com a Bíblia debaixo do braço, normal, feliz da vida do culto. Parava numa lanchonete perto da minha casa, vendia pizza, esfirras, virou um ritual para mim agora. Aí eu comprava 3, 4 esfirras,
E enquanto ele fazia, eu tomava um copo de chopp. Assim, tal. Aí pegava, ia para casa, fazia um misturadão com arroz lá, comia, todo domingo. 6 meses. Aí um dia, eu estava no culto, de sempre, e aí um louvor, ao que estás assentado, no trono, sempre reinando. Eu entrei, anjo, aí o meu corpo assim, foi, sabe que o Espírito Santo tem? Eu nunca mais. Eu saí dali, passei no chométrico, comprava a esfirra e ia embora. Mas foi pessoal, eu lembro, 6 meses depois, eu ainda jogava no bicho. E ganhei, cumpri de cesta básica. A mulher da ação social quase teve um infarto quando eu falei que era do bicho. Que isso, bicho, ganhei. Eu nunca tinha ganhado. Acho que... Então, entendeu? Falando, alguém tem que falar. Não pode. Por quê? Porque você tem que se encher do Espírito Santo, para que Deus possa te usar. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser lembrado, olha, aquele ali é homem de Deus. Aquele ali é homem de Deus. Aquele ali não é crente, não. Então, assim, tu falando, então, mas é pessoal, certo? Eu quero ser usado por Deus. E aí, desde o nascimento, e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Então, coloque isso na sua mente, no seu coração. Quer beber? Quer se encher? Se encha do Espírito Santo para servir ao Senhor. E acredite, onde você estiver, as pessoas vão te oferecer 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Aí depois, você nem bebe, dá água para ele, dá suco de laranja. Vai ser normal, passa por isso. Represente Deus onde você estiver, tá bom? Mas se eu quiser tomar uma, olha, deixa eu ver. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo, desde o seu nascimento, e fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, seu Deus. A sua postura, como exemplo, fará retornar muitos à presença do Senhor. E é por esse motivo que eu deixo meu prazer de lado, porque o meu prazer vai ver aquelas pessoas servindo ao Senhor. Eu vou me bebedar daquilo, ficar muito feliz, certo? E aí, tem outros textos aí que nós vamos estudar. Bom, olha que lindo. E ele, quem está falando? Vamos voltar. O anjo está falando isso para Zacarias, que não tinha filho. Aí ele fala, vai ter filho. E ele já está com medo do anjo. Quer dizer, estava velhinho, faltou experiência com Deus. Mais ou menos assim. A gente já pode estar lá, servindo, e Deus revela a oração em secreto. E aí, ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes às sabedorias dos justos, para deixar um povo preparado para o... Então é o seguinte, por que, ele vai no espírito e no poder de Elias? Então depois você vai para uma outra sala, que é o Antigo Testamento, estudar por quê? Porque o Elias, se você pega a história do Elias, ele aparece lá, profetizando no período do rei Acabe, com a mulher lá, Jezabel. E ele tinha ousadia de falar, falava com autoridade, não tinha medo de enfrentar o rei. Apesar que depois ele corre da Jezabel. E é sustentado num período lá por um corvo, por um urubuzão lá levar comida para ele. Mas ele tinha ousadia. O que ele está falando, o Lucas, o anjo fala, olha, seguinte, ele vai ter a autoridade e a ousadia, não vai ter medo de pregar o evangelho. E nós vamos ver a pregação dele depois nesse estudo, tá bom? Lembra? O irmão lá, casa com a cunhada, ele fala, errei, hein? Pegou a cunhada, né? Deus está de olho aí. Vai para o inferno. Ele fala isso abertamente. Verdade. Então, assim, são ensinos que nós temos. Está na sua Bíblia isso. Eu vou abrir com você, tá bom? Ok, então, olha só. É como se Deus fala, olha, eu sei o que vai acontecer. E é nessa onisciência que nós temos que se apegar a Deus.
e tomar cuidado com as doutrinas. Como assim doutrina? Na onisciência de Deus, o diabo já está lá no lago do fogo e enxofre. Porque está escrito o que vai acontecer. Porque ele é o Senhor da história. Então, eu posso viajar. Então Deus já sabe que... Olha que loucura. Olha só como o ser humano, como nós somos. Espera aí. Deus já sabe que o diabo vai lá para o lago do fogo e enxofre. Que vai lá a besta, que vai lá o falso profeta, que vai um monte de gente para lá. Porque está escrito na Bíblia. Mas eu não cheguei lá ainda. Então, mas vai. Eu já li, já que vai. Certo? Agora, historicamente, a igreja de Jesus, ela foi predestinada à salvação. A igreja de Jesus. Aqueles que servem ao Senhor. Aqueles que permanecem fiéis à palavra. Não que eu sou salvo, sempre salvo. E nós vamos aprender isto. Porque, então Deus já sabe quem vai ser. Na onisciência dele, a igreja que permanecer fiel será. É muito lindo você entender. E aí nós vamos continuar, tá bom? Então, o João Batista teria o quê? A ousadia e a autoridade do Elias. É legal você estudar depois Elias, tá bom? Ok, vem comigo. E aí começa as dúvidas. E o Zacarias perguntou. O problema não é a pergunta, hein? O problema é o tom. Às vezes você fala com alguém, o problema não é as palavras, é o tom. Porque ali vai, como é que eu posso ter certeza disso? Não tem ali. Ele está com medo. Como é que eu posso ter certeza disto? Não sei como é que foi. Mas o fato é que ele fala com dúvida no coração. Como é que eu vou ter certeza disso? Sou velho. E minha mulher é de idade avançada. Não tem lógica. Você está querendo me enganar, né? Como é que eu posso ter certeza? Eu sou velho. A minha esposa é de idade avançada. Como é que eu vou fazer isso? Não pode. Você está mentindo. Conhecendo o coração dele. O anjo fala o seguinte, olha, o anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Eu fui enviado para transmitir a você essas boas novas. Portanto, quando você for pedir alguma coisa para Deus, peça com fé. Não é para fazer graça do lado da esposa, Senhor, em nome de Jesus, atende aqui, né, o pedido da minha esposa. Ela quer ter um carro novo, Senhor, mas dá um dinheiro para ela pagar também, porque, entendeu? Uma completa oração. Um exemplo. Então, assim, né, a gente faz tipo e vice-versa, mas não tem fé. É só para ficar bem na foto. Vocês estão entendendo? Então, quando você for pedir, pede com fé. Porque se você é sacerdote do Deus Altíssimo, se você está na presença dele, se Deus olha de cima e fala, ambos são justos, ambos, eu vou abençoar essa família. E o fruto vai ser uma bênção. É esse o pensamento que a gente quer. Mas aí, parece que o Zacarias orava sem fé para agradar a esposa. Mas a atitude dele foi linda, porque olha só que Deus fala assim, agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo. Então, do jeito que ele falou, ele estava demonstrando que não acreditou. Isso eu não entendi muito bem, não. Uma vez uma mulher morava no interior, recém-convertida, ela leu lá que Deus, uma oração move montanhas, né? E ela, tá bom, morava de frente para o morro, ela tinha que pegar água no poço. E o poço estava lá do outro lado do morro. E lá vai ela com a lata de manhã, vai lá no poço, pega a água, volta. Vai lá no poço, pega a água e volta. E ela, opa, a fé move montanhas. Então o que ela fez à noite? Eu vou dormir e amanhã eu vou buscar água. E ela ora,
Senhor, remove esse monte. Eu quero pegar água. E ela dormiu. E quando ela acorda, ela sai correndo da janela e abre. Ah, eu sabia que o monte já está aí ainda. Ninguém riu, mas assim. Era uma oração sem fé, é um exemplo. Ela orou sabendo que aquilo ia acontecer, que pode acontecer, mas não de um dia para o outro. Mas vai acontecer, no tempo certo. Ó, vai acontecer, no tempo certo. Porque o que acontecer vai glorificar a Deus. Amém? Isso é bonito, ó. Então, acredite para anunciar. Você tem que acreditar em Jesus Cristo para ter autoridade para falar. Como é que você vai convencer alguém de alguma coisa nem que você acredita? Então ele ficou mudo. Já foi até aqui, né? Ultimamente colocaram. Eu olho para a Daiane e falei Isabel. Eu falo para a Daiane, ela fez Isabel. Ô Isabel, não Isabel, você é Daiane. Então é o seguinte, eu gostaria muito que Deus fechasse a boca de alguns pastores, de alguns, né, entre aspas aí, doutores da lei, que andam falando besteira em interpretação. Nós vamos ler tudo que eles leram e nós vamos interpretar como Deus está explicando, correto? E aí depois você não vai mais ouvir esses caras aí, tá bom? E aí, olha só, agora você ficará mudo. Então, meu amado, se você não crê, se você ainda não sentiu, se você ainda não viu, se você não experimentou, não significa que é verdade, que é mentira também. Então, não fale mal. E uma coisa muito interessante, nós entendemos o seguinte, que nós precisamos, quando eu falo nós, estou junto. É estudar o seguinte, poxa vida, meu, se Jesus falou o seguinte, que aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e farão ainda maiores, o que ele quis dizer com isto? E a gente lê lá, e a gente não entende. E nós vamos entender. Porque dentro de mim, dentro de você, quando a gente crê em Jesus Cristo, começa a habitar em nós o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo. Então Jesus, ele era 100% humano, mas ele era 100% Deus, porque ele não duvidava do poder de Deus, e ele falava as coisas que o Pai falava para ele. É isto. Só que a gente tem que mergulhar nas Escrituras, e nós vamos acreditar para anunciar, não como João Batista. Bom, enquanto você se decide se crê ou não, o povo está olhando para você. Tem pessoas olhando para você, porque você é referência. Você às vezes se superestima. Às vezes não. Você se subestima. Você não acha que você é. Estava assistindo aquele filme dos heróis lá, da Mulher Maravilha. Aí eu não sei se foi lá, se foi o Super-Homem, o Batman lá, não sei não. Que aparece um cara que vem pegar as pedras. E aí uma hora aparece a Mulher Maravilha, o cara está lá, ela fala assim, a Amazônia é minha. Ela fala, você se superestima, hein? E pega lá e acaba derrotando o cara, né? Então assim, nós temos que entender o seguinte, nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Tem que ter a humildade de buscar a Deus e representar a Deus. Mas você não pode ficar assim, ora por mim, ora por mim, apareceu um demônio, expulsa o demônio por mim. Não. Se você foi levado a passar por qualquer situação, você tem autoridade. Por quê? Enquanto você que é sacerdote, não se define com Deus em relação à sua fé, o povo está olhando para você e te esperando. Porque olha só, enquanto isso, o povo esperava por Zacarias. Estranhando sua demora no santuário. Às vezes o culto acaba rápido, né? Às vezes o culto está bom. Você quer ir embora rápido. Às vezes você fala, corta o pregador aí que está empolgado. Às vezes, né? Demora um pouco mais. Mas calma. Olha só. O povo quer que quando você saia daqui, tenha mudança de vida. E ali aconteceu uma coisa. Quando ele saiu, ele não conseguia falar nada. E o povo percebeu, então, que ele tivera uma visão do santuário. Porque ele saiu. E às vezes, sabe o que se mostrou?
às vezes Deus te dá uma palavra, Deus te mostra alguma coisa. Você não tem que ficar contando para todo mundo. Você tem que ter sabedoria. Sabe? Uma vez, aqui em toda a igreja, quando você passa, fala, Senhor, é a nossa oração, tá, de líderes, tá bom? Vou contar aqui para você. Senhor, em nome de Jesus, retira do nosso meio as coisas que não te agradam. E quando você ora assim, começa a pipocar pecado aqui, pecado ali, briga ali, briga ali, e você... E aí? Mas você não pediu para eu te retirar as coisas? Ó, eu mostrei. Agora eu vou te dar sabedoria para você ir lá e resolver. É isso. Então, sempre tem problemas na igreja. Por quê? Porque aqui é um local das pessoas que estão procurando ser melhor a cada dia. E a gente vai melhorando, 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 tendo como referência Jesus Cristo. E aí ele ficou mudo, não podia falar nada. E aí Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. E aí, no versículo 23, tem um spoiler, né? Ó. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa e chega lá, ele vai ficar até nascer João Batista 9 meses sem falar nada, tá bom? Então, cuidado, tá? Quando fala povo e sacerdote, preste muita atenção. Eu, você, nós somos sacerdotes. E quando a gente sai daqui, o povo quer ver mudança, principalmente nos líderes. Correto? É importante você entender isso aí. Bom, depois disso, a Isabel, sua mulher, engravidou. E durante 5 meses não saiu de... Sabe por quê? Quando a minha esposa ficou grávida também, ela teve um problema, ficou 3 meses sem pôr o pé no chão. Uma gravidez de risco, porque o útero, essas coisas, tal, assim. Então, é um período delicadíssimo. E aí, Deus, ó, fica 5 meses aqui, não sai de casa, não pega força, não pega peso, não pega nada. E nessa hora que elas exploram. Pega um copo d'água para mim, pega ali. Então, assim, mas é isso aí. A minha, graças a Deus, não teve nenhuma vontade, não. A vontade que ela teve, o que foi? Era comer milho. Pô, fácil. Fui lá, busquei só. Não, assim, não teve nenhuma vontade, não. Mas olha só para você entender, né? Ela não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Então, assim, você tem que sentir em você, na sua vida, quando é Deus que está operando. Você tem que sentir isso, tá bom? E aí, para você fazer a minha humilhação perante o povo. Então, na verdade, ela criou nela um coração grato, né? É isso que nós temos que ter, né? A gente esquece tudo que Deus fez. Aí Deus não faz uma coisinha, você fala, eu estou chateado. Mas, pô, olha para trás, meu. Olha de onde Deus te tirou. Olha o que Deus tem feito na sua vida. A criancinha, né? É interessante isso, né? Quando você fala não, ele vai tentar buscar os limites e te convencer do contrário. Vai fazer barulho, vai pular, sapatear. Toda criança é assim, não é só a sua. E aí, a maioria de nós consegue, vem cá, conversar, tal, de certa maneira. E aí ele, você já dá uma olhada, eu começo a conhecer você pelo olhar, é isso, pelo timbre da voz. Tem crianças que não, você vai no mercado, tá lá pulando, xingando, eu quero isso, não quero. Então, assim, cada família, né, tem esse tipo de educação. Mas nós, como os filhos de Deus, eu acho que o nosso Pai quer que a gente tenha um coração grato. Não adianta ficar se jogando, berrando. Com Deus é na conversa. E no 6º mês, 6 meses depois da gravidez dela, aconteceu? Deus enviou de novo o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era... Olha, meu amado, na verdade é assim. Hoje, tem um filho com 20 anos, fazer 21. Nós temos aí filhos adolescentes. Nós passamos pela adolescência. E nós tropeçamos muito, não é verdade? O que a gente gostaria? Que nossos filhos tivessem um namoro santo, na presença de Deus, paciência, projeto, para que Deus abençoasse. Porque é possível. É possível. O problema é a matriz que os nossos filhos vão ter como referência. Então, se eles entrarem nessa
história e conhecesse a história de José e Maria, uma jovem prometida, comprometida lá em obedecer aos pais, não tinha opção, muitas vezes os pais escolhiam, tinha muita coisa em jogo, relacionamentos de família, todo o período de noivado, porque assim, nós temos pessoas noivas, né, agora, por exemplo, tem o pastor Luan que vai casar, não tem um período, tem que pensar no casamento, pensar em comprar as coisas, arrumar a casa, é parecido, não mudou, é o mesmo estilo. Tem alguns costumes, mas é o mesmo estilo. Às vezes, por exemplo, a Bíblia vai dizer, depois eu marquei para vocês o versículo aí, em que o pai poderia vender a filha, está lá em Deuteronômio. Mas depois a gente entra nesse detalhe, eu separei para vocês. Mas eu queria que você entendesse o seguinte, que Deus, ele amarrou a história de tal maneira, que esse anjo, de novo, olha a postura dessa jovem. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, Maria, alegre-se, o Senhor está com você. Diego, que lindo. Não dá... Não sei, para o anjo chegar, alegre-se, o Senhor está com você. Você não está. Alegre-se, o Senhor está com você. E a Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. No relacionamento que ela tinha com Deus, é lindo demais. É como se ela tivesse acostumada a ouvir a voz de Deus, mas ela vê o anjo. Mas a reação dela, a Bíblia diz, que foi diferente daquele velhaco espiritual. Procura entender o que estou falando assim. Não é medir quem é mais espiritual ou não, mas a postura dela foi diferente. Ela olha assim, o que significa? O que está acontecendo? Estou tendo uma visão... Né? É muito lindo esse relacionamento que ela tem com Deus e por isso que ela foi escolhida. Mas o anjo lhe disse, Maria, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. É como se hoje o anjo falasse para você, Deus, ei, não tenha medo. Você está sendo agraciada por Deus. E eu não sei o que estava no seu coração, porque aquela jovem já estava fazendo planos para o casamento. Não sei se tinha uma lista numa loja para dar os presentes. Eu não sei o que ela estava pensando, mas o pensamento dela ali estava, Senhor, abençoe o meu casamento. Senhor, abençoe a minha vida. Tenho certeza que Deus vai lá visitar. Você ficará grávida, aí começa. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E ele porá o nome de... Até então, tudo bem. Ela está para casar, tá ou não está? E vai ficar grávida, ela vai casar. Não é esse o raciocínio? Mas ela sentiu que não, era emergencial, era ali, era agora. Porque se você está noivo, você vai casar, depois que você casou, você teria relações sexuais com seu marido, ficaria grávida. Essa era a lógica. Essa é a lógica de Deus. Esse é o pensamento de Deus. Por isso, deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá a sua esposa, e ambos serão uma só carne. É o casamento monogâmico. Está lá, indissolúvel e heterossexual. Aí ele fala, olha, até aí tudo bem, né? Ó, vai ficar grávida, você terá um filho, coloca o nome dele de Jesus, mas Jesus é muito comum. Jesus era comum na época, se você começar a estudar. Mas, olha, Jesus significa do Senhor vem a salvação, ou aquele que salva. E ele fala assim, olha, e ele será grande e será chamado filho do... Ele vai ser, mas ali, o F maiúsculo, o A maiúsculo, ele vai ser reconhecido como o Emanuel. As pessoas vão olhar para ele, assim, ele vai ser ímpar. Falando para ela, ali, naquele relacionamento dela com Deus. E é muito lindo isso. Mas, aí era o seguinte, ó, deixa eu passar aqui. E o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi. Olha só que lindo. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino jamais terá. Até aí, quando ele começou a falar assim, olha, você vai casar, não vai? Vou. Você vai ter um filho, fala, vou. Olha, coloca o nome dele de Jesus,
Beleza. Olha, ele vai ser reconhecido como filho de Deus. Amém. Aí foi acrescentando mais responsabilidade. E Deus vai dar o trono do seu pai Davi. Opa! Meu pai Davi, acho que ele errou o nome do meu pai. Aí ela começou a lembrar as escrituras. Porque você tem que entender isso. Porque os judeus, eles eram ensinados nas escrituras. Desde criança. E aí ela, na postura cristã, posso falar hoje na postura cristã religiosa dela, Deus conhecia o coração dela. Ele fala, olha, o reino dele não terá fim. E aí vai inaugurar uma nova dimensão. Deus habitando entre nós. Que nós vamos ler depois isso. Mas olha que lindo. E aí, peraí. Tá, eu entendi o início e tal, mas tá legal. Mas como vai acontecer isso? Eu ainda sou virgem. Pelo que eu entendi, vai ser agora. É uma proposta assim. É agora. Você foi escolhida. É agora. E ela ali, ela fala, bom, eu entendi, tá, mas é diferente. Tá, como é que isso vai acontecer? Eu ainda sou virgem. Tem sentido o que ela está falando. O anjo deu todo o direcionamento para ela. E aí, como acontecerá o impossível na sua vida? Eu não sei. Eu não sei o que você está esperando de Deus. Mas aquela mulher ali sentada, aquela jovem, estava fazendo planos para ela, para o casamento, para o filho. E naquele momento, Deus aparece, até aí tudo bem, casou com tudo que eu estava pensando. Mas esse negócio está diferente. O José, meu marido é carpinteiro. Peraí, você já está falando de profecia, que conhecia. E ela, como é que vai acontecer isso então? Eu sou virgem ainda. E aí o anjo vai explicar para ela. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O poder do Espírito Santo de Deus naquela vida ia mudar a história dela. E ela aceita o desafio. E é tão lindo que assim, ela no relacionamento com o noivo, vou usar os outros aqui, tá? No relacionamento com os noivos, antes de casar, eles estudavam juntos, buscavam a Deus juntos, tiravam as dúvidas bíblicas juntos. E aí, então, teoricamente, eles estavam no mesmo nível espiritual. Mas você só conhece a pessoa que está do seu lado de verdade quando aparece uma situação nova, inédita para os dois resolver. Foi o que aconteceu. Porque ela fica ali, poxa vida, o José confia tanto em mim, eu e nele, eu vou chegar e vou falar tudo para ele, ele vai me abraçar, vai sorrir, né? E ele fala, só para a gente acelerar, olha, só para te confortar, você não sabe, vou te contar uma fofoca, o anjo, vou te contar uma fofoca, hein? Só para você ficar tranquila, sabe a Isabel, a sua prima, sua parente, ela também está grávida. E ela já está lá no 6º mês de gestação. Eu até brinquei, as primas de fé, né? A sua prima lá, aquela que você trocava figurinha com ela, profecias, conversava com ela te orientava, continua firme aí, eu não tenho filho, mas você crê em Deus. Olha que loucura. A sua prima de fé. E ela, pois é. Ele falou assim, até a sua prima Isabel de fé está lá. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível. Bom, você tem que entender isso, que para Deus nada é. E a verdade de Deus, essa verdade tem que te fortalecer. Para Deus nada é. Tem coisas que você vai fazer. Deus não vai fazer por você. Mas você não vai fazer as coisas que Deus tem que fazer por você. Então faça, siga, caminhe tranquila. Vamos pegar esses exemplos aí, tá bom? Bom, e é o seguinte. E aí a resposta dela foi linda. Pessoal, vai. Ela falou assim, sou serva do que aconteça comigo conforme a tua palavra. Não é lindo? Ei, eu sou servo do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra.
Você tem certeza disso? Nós temos que estudar. Você entendeu? Pela fé, o que você andar na presença de Deus, tudo que acontecer para você vai contribuir para o seu bem. Você só pode falar isso se você tiver a vida no altar. Se você estiver buscando a Deus com o coração, Deus vai permitir que você passe por situações. Aí você fala assim, o que eu faço? Espera, a resposta vem. Espera que a resposta vem. A resposta vem. Se você tiver a vida no altar, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ponto. Amém? Aí é o seguinte, rapidinho. Olha só, eu queria, por que essa expectativa? Por que eu vou falar rapidinho sobre isso? Porque quando a Maria chega e fala, José, hoje me visitou. Ele o que a Bíblia diz? Que ele quis ir embora. Por quê? Porque o casamento envolvia um grande número de pessoas, finanças, e era compromisso. Olha, você está compromissada com ele, não tinha escolha. É isso aí mesmo, até o fim aí. Vamos embora. Imagina o pai escolher para a moça alianças. Você pega o Antigo Testamento, o Salomão teve 1000 mulheres. Aí forçou, né? Eu até brinquei. O problema não são 1000 mulheres, o problema são 1000 sogras, né? Estava lá 1000 mulheres com aliança, um monte de gente. E o Davi, várias esposas. O Abraão lá, o Jacó, 4. Não era da vontade de Deus. E os caras não eram bobinhos também, não. Quando você for estudar, você vai ver só. Os caras se faziam de tonto, às vezes, para pegar mesmo a concubina. Verdade, sim, é humano. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? O fato é o seguinte, quer ver? E aí, um homem só podia ter relações sexuais com a mulher depois do casamento. Senão, se ele fosse pego, era apedrejado. Por exemplo, assim, se um homem viesse a ter relações sexuais com a noiva do outro, poderia ser apedrejado até a morte por adultério. Ela e ele. Bom, se um jovem não fosse ainda comprometida e o homem não seria condenado, mas teria que fazer o pagamento e casar com ela. Eu tive relação com o namorado. A casa, né? A gente não fala isso? Está lá na Bíblia. A gente não quer essas coisas, mas está lá. Mas é outro estudo. Quando Maria, a mãe de Jesus, ficou grávida, ela já estava legalmente desposada com José. E as negociações necessárias para o casamento já tinham sido feitas. Não sei qual era o valor do dote, não sei o que ele tinha que fazer. Só sei que no Antigo Testamento, por exemplo, Jacó trabalhou 7 anos para pagar uma filha, mais 7 para outra. Está tudo lá, era o preço. Então, assim, tinha o dote lá, e o pai poderia vender a filha. E aí, de acordo com o costume da época, eles ainda não haviam tido relações sexuais, costume. Mas ele já era considerado o marido dela. Diante de tudo isto, e daquele relacionamento que eles tinham, das verdades, ele acreditava nela, mas uma situação nova, e agora? Será que ela me traiu? E aquele rompimento do compromisso ia ser muito embaraçoso. Como é que ele ia explicar? Por que você foi embora? Por que você abandonou? Ele ia ter que inventar uma desculpa, porque ela poderia ser apedrejada. Porque tem um caso aí, se você, no ato da núpcia, for comprovado que ela não era virgem, você vai lá falar com os pais, ela não era virgem, não sei o que lá mais. Ela poderia ser apedrejada. Então, assim, está tudo isso no Antigo Testamento, tá bom? E eu quis mostrar para vocês esse. Por quê? Eu quero pular aqui, tá? Eu tenho que pular. Então a gente não vai quebrar. São várias coisas. Só para a gente terminar essa parte hoje. Em Mateus, nós estamos em Lucas 1. Em Lucas não conta o que o José sentiu. Porque em Lucas, a Maria sai dali e um tempo depois ela vai direto conversar com a prima. Mas Mateus registra o sentimento do José. Nós estamos nesse ambiente ainda. E foi assim no nascimento de Jesus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento, José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo relatado em Lucas. E quando ela conta para o José, o que acontece? Eles tinham um namoro santo.
Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Ele ia dar um jeito de anular secretamente. Nem que, olha, viu na minha mente, nem que ele cometesse adultério, saísse com outra. Eu não estou, assim, olha, eu não consigo provar que ela está me traindo. Quer saber? Então eu vou trair. Eu vou fazer alguma coisa errada para anular. Mas eu não entendo isso. Ele está na cabeça dele. Pelo amor de Deus, isso não é heresia. Estou só falando o seguinte: o que ele está tramando na cabeça dele? Como é que ele ia deixar o casamento sem expor que a Maria estava grávida? Dúvidas. E no Antigo Testamento, quando o homem duvidava da mulher, sabe o que eles tinham que fazer? Tinha uma cena muito legal. Eles pegavam um copo d'água e ia até o sacerdote. O sacerdote ia orar. E aí, orar, abençoar, e a mulher ia beber água. Se ela estivesse traindo, ia inchar a barriga dela. Se não, ufa. Verdade, isso na hora. Essas coisas de Deus são sérias demais. Certo? Mas enfim, ele também teve dúvida. Mas eu quero dizer o seguinte para você. Quando Deus age num relacionamento, não é para ter dúvida, tá legal? Ele coloca no coração dos dois. E se tiver alguma desavença, alguma intriga, Deus vai lá visitar você em sonhos. A não ser que você queira que um anjo apareça para você. Maria tinha fé para ver um anjo. Deus preferiu visitar em sonhos. Entendeu? O relacionamento, cada um. Mas é bonito você entender isso. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho. José, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nele foi gerado procede do... É como Deus limpou o coração dele, limpou a mente dele, naquele sonho. Ela dará à luz a um filho, e você deverá chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ó, meu amado, é duro você ouvir isso aqui, sabia? Jesus veio salvar você dos seus... Sabe uma parábola, sabe um milagre que é muito fácil entender, mas é difícil... Na hora você fala assim, como assim? Lembra quando um paralítico foi colocado na frente de Jesus? Desceu lá os amigos paralíticos. E as pessoas estão lá e ele fala assim, olha, é mais fácil. Assim, ó, está lá querendo ser curado, paralítico, certo? Aí Jesus fala assim, ó, os seus pecados estão perdoados. Pô, você me trouxe até aqui. Imagina a cabeça do paralítico. Pô, vocês me trouxeram aqui para perdoar meus pecados, eu quero andar e caminhar. Mas ele falou aquilo para as pessoas entenderem o seguinte, aqui está o próprio Deus. O Deus em nós. E aí ele fala assim, quem pode, começou aquela, quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Quem ele pensa que é? E o paralítico, quem ele pensa que é? Eu quero andar. Aí ele fala, olha, para você entender que o Filho de Deus, né, tem poder para perdoar o pecado, por que é mais fácil falar para você? Levanta e anda, ou seus pecados estão perdoados? Olha só, procura entender o paralítico. Faz de conta que o Walter é o paralítico. O que é mais fácil? O que ele quer receber? Seus pecados estão perdoados? Ou levanta e anda? Aí Jesus fala, o que é mais fácil, né? O Filho do Homem é isso aí, ó. Para você entender que eu tenho poder para perdoar os pecados, levanta e anda. Nós não se preocupamos muito com isso. Ele veio para nos salvar das consequências dos nossos pecados. E aí Isaías, nós vamos estudar, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas como é que eu tenho que entender isso para a minha vida melhorar? E esse é o nosso desafio, tá legal? Jesus, ele veio para fazer um projeto em família. Então ele veio, mudou a vida da família do Zacarias e da Isabel. Mudou a vida da família da Maria e do José. E ele veio para mudar a vida da sua família. Pega na mão de quem colocou ao seu lado e caminha firme. Ela vai ter visões. Você, um sonhinho.
Ele pode ter visões, você um sonho. Mas deixa Deus falar com você. Amém? E daí nós vamos continuar na próxima semana. Amados, nós estamos estudando a vida de Jesus em ordem cronológica. E quando eu falo estudar, é isso aí. Você vai trazer sua Bíblia, nós vamos projetar, nós vamos estudar. Você vai sair daqui entendendo o mistério do Evangelho na nossa vida. O poder de transformação, tá bom? Obrigado pela sua presença. Continue conosco aí até a próxima semana aqui na Escola Bíblica, tá bom? Beijo.